E onde é que x2 menos 1 é maior do que zero? Na união desses dois intervalos. União 1 mais infinito. E quando você está atrás da integral indefinida de uma função, tá? É a integral indefinida no seu domínio. Então eu não posso chegar aqui e dizer que isso é... Eu não posso chegar aqui e simplesmente escrever que isso é o arco cosseno hiperbólico de x mais uma constante. Não, porque o arco cosseno hiperbólico de x está definido somente aqui. Desculpa, está definido só aqui, ó. Tá? O arco cosseno hiperbólico. Então, essa integral teria que ser só aqui. Tá? E não é o caso, porque eu quero a integral nesse conjunto. Então, eu quero o conjunto das funções que são diferenciáveis nesse conjunto. O arco cosseno hiperbólico é só diferenciável aqui. E eu quero o conjunto das funções que são diferenciáveis aqui. E cuja derivada dá o quê? Dá 1 sobre raiz quadrada de x2 menos 1. Então, isso aqui é assim, ó, pessoal. Ó. Se o x é maior do que 1, eu tenho. Isso aqui é uma função definida por partes. Isso aqui é o arco cosseno hiperbólico. É tudo uma questão de conceito. Vocês têm que aprender o conceito. Isso aqui é o arco cosseno hiperbólico de x mais uma constante C1 para x maior do que 1. Porque nesse intervalo aqui, a derivada dessa função dá essa daqui. Agora, é menos o arco cosseno hiperbólico de menos x mais uma constante C2 se o x é menor do que 1. Faça o cálculo, veja quem é a derivada dessa função no intervalo menor do que menos 1. Ou seja, eu estou aqui. Vamos ver. Tá certo? Vamos ver. Faça aqui, ó. Aqui. No intervalo, ó, olha aqui, ó, justificativa. No intervalo menos infinito menos 1, eu te pergunto, quem é a derivada em relação a x dessa expressão aqui? Menos o arco cosseno hiperbólico de menos x. Eu tenho que usar o que? A regra da cadeia. Então, isso aqui é menos a derivada do arco cosseno hiperbólico aplicada em menos x. Qual é a derivada do arco cosseno hiperbólico aplicada em menos x? É 1 sobre a raiz quadrada de quê? Menos x ao quadrado. Menos 1 vezes a derivada de menos x em relação a x, que é quanto? Menos 1. Então, isso aqui fica 1 sobre raiz quadrada de 1. Então, essa função, a sua derivada nesse conjunto, a derivada dessa função aqui nesse conjunto, quem é? 1 sobre raiz quadrada de x2 menos 1. Entendeu? Você tem que levar em conta. Por isso é que vocês entenderam que todas as minhas aulas eu friso muito a questão definição, porque conceito é importante. Você tem que pensar, você tem que raciocinar, refletir em termos do conceito. Eu dei a definição do que é a integral indefinida de uma função. É o conjunto de todas as funções diferenciáveis no domínio da função que você está integrando e cuja derivada no domínio da função que você está integrando é a função que você está integrando.
Entendido? Então, integral é isso aí. Tá certo? Entendido aí? Quando ela é definida por partes, é uma constante em cada intervalo que constitui o domínio, sendo totalmente desconexo e bem separado. Tá? Entenderam aí? Tá? Agora vamos ver quem é essa integral de uma outra forma. Então isso aí é ok, tá certo? Agora eu vou apagar aqui que eu quero fazer nesse espaço. Tá? Então, vou apagar isso aqui. Tá gravado? Tá entendido? Isso aí? Tá entendido? E menos infinito, menos 1. Acho que eu coloquei, né? Menos infinito, menos 1. Essa conta que eu fiz é em menos infinito, menos 1. Eu coloquei menos infinito, menos 1. Certo. Que em 1 mais infinito já está feito. Tá? Tá a conta. Agora, como é que eu resolvo a integral dessa função por substituição trigonométrica? Qual é? Qual é a mudança? Qual é? Com x igual a quê? A secante de θ. Tá vendo? Sabendo que o θ está variando no intervalo 0 fechado π sobre 2, π fechado 3π sobre 2. Não vou botar não. Mas a mudança, todo mundo já está careca de saber que é isso. Tens. Quem é o dx? Quem é o dx? Hã? Quem é o dx? Secante de θ vezes tangente de θ dθ. Que por causa do conjunto de variação do θ, tá? Quem é a raiz quadrada de x2 menos 1? Tangente de θ. Mudança é isso. Porque eu pego o θ no intervalo 0 fechado π sobre 2. Tem que saber isso, gente. Por que tem que saber? Porque tem que saber, ó. Aí, como é que sabe? Memorizando. Tá? Memória ainda é uma coisa importante, viu, no cálculo. Ainda se usa. Tá? Raiz de x2 menos 1. E assim. Agora vamos ver quem é essa integral. Quem é a integral de quê? De 1 sobre raiz quadrada de x2 menos 1. Ou seja, a prova era para ser hoje. Isso aqui tudo você tinha que saber. Não era hoje, eu ainda fui dar uma colher de chá para vocês, né? Tá? É com a prova que vai ser no sábado. Vai ser 1 sobre raiz de x2 menos 1. Que é a raiz de x2 menos 1? Quem é? Tangente de θ. dx. Quem é dx? De θ. Vezes tangente de θ. dθ. Então isso aqui fica a integral de quê? Da secante de θ. Que é o logaritmo natural de que limite? Logaritmo natural de quem? Da secante de θ mais a tangente de θ. Mais uma constante. Mas isso aqui é o logaritmo natural de quem? Do módulo. Quem é a secante de θ? Hã? Secante de θ é x. E quem é a tangente de θ? Raiz x2 menos 1. E eu não posso tirar o módulo, porque isso aqui pode ser negativo. No intervalo menos infinito menos 1, isso pode ser negativo. Tá? Mais uma constante. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que no domínio dessa função, essa função aqui, que é diferenciável, a sua derivada é isso aqui, para todo x no domínio dessa função.
Portanto, pessoal, se você considerar esse intervalo, ó, olha aqui. Se você considera agora esse intervalo, nesse intervalo, essa função e o arco cosseno hiperbólico são contínuas. E se você considerar o intervalo aberto, que é o interior dele, no interior dele, essa função e o arco cosseno hiperbólico são diferenciáveis. E elas duas têm a mesma derivada. E quando duas funções são contínuas no intervalo, são diferenciáveis no interior desse intervalo. E no interior desse intervalo as duas têm a mesma derivada, no intervalo elas diferem por uma constante. Então, daí, qual é a conclusão? Existe um ser real, tal que o arco o quê? O arco cosseno hiperbólico de x é quem? É o logaritmo natural do módulo de x mais raiz quadrada de x2 menos 1 mais c, qualquer que seja o x nesse intervalo. Qualquer que seja o x o quê? Maior do que ou igual a 1. Agora, isto é, o arco cosseno hiperbólico, o arco cosseno hiperbólico de x é o logaritmo natural de x mais raiz quadrada de x2 menos 1 mais c, qualquer que seja o x maior do que ou igual a 1. Ué, para onde é que foi o módulo? Olha, gente, se o x é maior do que ou igual a 1, isso aqui é positivo. Então, o seu módulo é ele mesmo. E isso é verdade, qualquer que seja x maior do que ou igual a 1. Em particular, vale a igualdade aonde? No 1. Em particular, né? Em particular, foi nesse momento que a água começou a invadir, não foi? Em particular, arco cosseno hiperbólico de 1, quanto é o arco cosseno hiperbólico de 1? 0. É igual ao logaritmo natural de 1 mais 0, que é o logaritmo natural de 1, que é o quê? 0. Então, 0 mais 1. Ou seja, C igual a 0. 0 é igual a 0. Portanto, quem é o arco cosseno hiperbólico de x? Quem é? É o logaritmo natural de quem? De x mais raiz quadrada de x2 menos 1, qualquer que seja o x maior do que ou igual a 1. Tá? Então, aconteceu o esperado, como eu mencionei na aula passada. Como as funções cosseno hiperbólica e seno hiperbólica, elas são expressas em termos da exponencial, as suas inversas, vírgula, né? Porque o cosseno hiperbólico não tem inversa, né? As hiperbólicas inversas, elas são dadas em termos do logaritmo natural. É esperado. Não tem outra saída para isso. Diga. A integral de quem? A integral da secante é o logaritmo natural do módulo da secante de θ mais tangente θ. É módulo. Seria chamado esse vetor a integral da secante do Não. Preste bem atenção. Essa passagem intermediária aqui é um artifício
para você mostrar que a integral de 1 sobre a raiz quadrada de x2 menos 1 em x é igual ao logaritmo natural do módulo de x mais a raiz quadrada de x2 menos 1. Olha, pessoal, tem que dar sentido. O que significa essa igualdade? Significa que a derivada dessa função em relação a θ é quem? Secante de θ. Essa igualdade aqui, agora o que significa essa igualdade? Significa que a derivada dessa função em relação a x é quem? 1 sobre raiz quadrada de x2 menos 1. Qualquer que seja x, vocês sabem aonde. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Quando eu estou derivando, essa igualdade, isso igual a isso, diz que a derivada dessa função em relação a quem? A x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de x2 menos 1. E o que significa essa igualdade? Significa a derivada dessa função em relação a quem? A θ é igual a quem? Θ. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? A mudança de variável é para você simplificar o seu processo de resolução da integral indefinida, tá? Mas o objetivo é, quando você parte daqui, independente que você faça pelo meio, o resultado final tem que ser expresso em x, tá? Então isso aí que você diz tem nada. Quer dizer nada, tá? Essa integral é essa, com θ igual a quem? Ao arco secante de x. Tá? Tá bom? O arco secante do módulo de x, na realidade, né? Tá? Você tá... Entendeu? Da constante. Arco secante do módulo de x. Estão lembrados? Arco secante do módulo de x. Tá? Secante de x. Tá aí. Então tá aí. Então com isso aí, eu não vou me adiantar na outra não, que tem detalhes técnicos também. Então você já vira as duas trigonométricas inversas, que é o arco seno hiperbólico, arco cosseno hiperbólico. Então faltam só 4 hiperbólicas inversas. Quais são? Arco tangente hiperbólico, arco cotangente hiperbólico, arco secante hiperbólico e arco cossecante hiperbólico. Tá? E para a aula que vem, não esqueça essa integral aqui, ó. Eu disse, há algumas integrais que você deve memorizar. Uma delas é essa daqui. Inclusive para a prova, tá? Vamos lá. Dado A positivo, ó, próxima aula. Dado A positivo, quem é a integral? Isso aqui sai por integração por partes. De 1 sobre x2 menos A2 em x. Quem é? A prova ia ser hoje, cara. Você ainda tá olhando. 1 sobre 2A. Deslogaritmo natural de quem? Do modo de quem? X menos A sobre... alguém vai pro céu. Alguém escapa. Pode nem pensar. Não, pode pensar não. Tem que responder rápido. Tem que estar na massa do sangue. E, como consequência, integral de 1 sobre o quê? A2 menos x2. Quem é? 1 sobre 2A. Lateral natural de quem? Do módulo de... que pode ser escrito como sendo A mais x sobre quem? A menos x. A mesma coisa. Hã? A2 menos x2. 2 menos x2. É 1 sobre 2A, logaritmo natural. Tá, essas duas integrais. E outras integrais que você deve saber.
Integral da, vamos lá, você sabe que você ensina? Que é a integral da secante ao cubo de x. É? 1/2 de quem? Secante de x vezes o quê? Tangente de x. Mais o quê? 1/2. Logaritmo natural de quem? Módulo da mais a tangente de x. Se você não decorou ainda tem mais uma semana para memorizar. Tá? E assim vai. Agora, essa daqui eu vou usar na próxima aula, tá? Que aula disso. Pronto. Pode encerrar. Tá?